Deixa eu dar uma boa noite aqui também para quem chegou. Raquel mandou uma boa noite aqui. Deixa eu ver quem mais mandou uma boa noite no chat. Foi a Vani, mandou uma boa noite aqui. Corina, boa noite para todo mundo. E acho que a gente pode começar o nosso papo. Como eu falei na última semana, o co-learning ele é curtinho, né? É uma horinha só, das 8 às 9. Então, para a gente tentar respeitar o horário aí de todo mundo que já chegou, os amigos que forem chegando agora vão se reunindo aqui com a gente, a gente vai ter a gravação também, então se você estiver vendo a gravação agora, né, que você possa assistir a primeira parte e assistir essa agora também, para que a gente esteja na mesma página. E assim, galera, co-learning a verdade é assim, todas as facilitações que a gente faz aqui, vocês sabem que o espaço é aberto, pode sair falando, levanta a mão e pergunta o que quer e colabora com o que quer, então o espaço é bem livre assim. E hoje, a intenção dessa etapa do co-learning, eu separei para a gente falar sobre tecnologia. O que quer dizer falar sobre tecnologia aqui? Eu não sou um desenvolvedor, eu não sou um cara que saio codando, é, gosto disso, até tenho alguma familiaridade, mas não é o meu core. Só que quando a gente vai falar de gestão do conhecimento, que é o que a gente está falando aqui, através do Jardim Digital, ou de dinâmicas de segundo cérebro, que também é meio que sinônimo ali, algumas diferenças, mas parecido. A gente está falando aqui de usar as ferramentas que estão aí à disposição e ver como é que a gente se encaixa melhor com cada uma delas. Acho que está vazando um sonzinho aqui, pronto. Aí, parou? Pronto. Não, não? Aí. Ué, não consigo mutar aqui? Por que que eu não consigo mutar? Agora foi. Beleza. Então é o seguinte, ó. Existem N ferramentas. E é fácil a gente ficar mega perdido naquilo que. Como é que eu me organizo? Como é que eu faço? Qual ferramenta eu escolho? Eu já fiquei um tempão, gastei bastante tempo mesmo, procurando aquela ferramenta que é bala de prata, sabe? Aquela que vai resolver tudo. Nossa, essa aqui eu vou colocar ela, ela vai fazer tudo pra mim. Cara, pra mim, na minha jornada, no meu processo, não existe. Não encontrei essa ferramenta. Já me frustrei muito de ficar trocando de ferramenta o tempo todo. E aí eu comecei a perceber que o que eu precisava era criar um sistema. Para eu criar esse sistema, e que esse sistema é uma sequência ou uma lógica através da qual eu introduzo alguns aplicativos ali, algumas ferramentas que vão conversar umas com as outras, de uma forma bem simples. Esse sistema, ele tinha que ser algo que eu respondia às minhas dificuldades, às minhas dores particulares. Porque eu assistia uma pancada de vídeo, achava um monte de ferramenta incrível, mas na hora de aplicar para mim não era aquilo, aí sentia sempre uma dor aqui, me esbarrava numa situação ali. E eu cometi um outro erro também na minha busca, que é o oposto disso tudo que eu estou falando, que é buscar deixar tão fluido, mas tão liso, sabe? Tudo acontecendo automático, assim. As informações eu coletava automaticamente, não precisava fazer nada, tava tudo ali. Só que qual que é o meu problema? Tava tudo ali e aqui não sobrava nada, né? Tava tão liso, tão fácil de coletar informação, mas não ficava nada comigo. Então eu precisei, em algum momento, optar por deixar algumas instâncias de fricção, de deixar a coisa um pouquinho mais difícil, de eu ter que botar a mão na massa, de eu ter que mexer, de não ser tão automático, porque eu percebi também que o demais não estava me ajudando, né? Então, por qual caminho eu fui percorrendo? Vocês já se identificam com algumas dessas dores que eu estou trazendo aqui? Só para eu saber. Vejo cabecinhas balançando ali, então imagino que sim. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente já conversa um pouco mais nesse sentido, olhando algumas referências. Acho que o melhor vai ser eu compartilhar este aqui. Pronto. Vocês estão vendo aí um Canva? Joia. Então, beleza. Aqui eu deixei até dois cardzinhos para eu não esquecer, né? Que são dois próximos papos que vão rolar, um com o William e outro com o Rodrigo. Vão ser um com o William já na segunda-feira agora, 23, e o do Rodrigo no dia 1º. E o do William muito conectado com temáticas de IA,
que a gente vai falar bastante aqui hoje também, uma forma diferente de abordar a IA. E o do Rodrigo é mais uma pegada gamificada de autodesenvolvimento, autoconhecimento e autodesenvolvimento, né? São dois eventos muito bacanas também que eu vou querer estar junto ali, participar com eles. E então na segunda e depois no dia primeiro, na terça. Lá no site a gente consegue se inscrever neles também, é o mesmo esquema, gratuito e só chegar, tá? E aí, lógico, quem quiser apoiar alguma coisa, apoia, mas é só chegar. Esses são os apps que eu uso no meu dia a dia aqui, né? Uma pancada deles, alguns mais convencionais, a galera já bate o olho, já conhece, outros um pouquinho diferentes. E o que que acontece aqui nessa dinâmica? Para eu chegar nessa configuração com esse montão de apps, demorou. E eu fui experimentando um, experimentando o outro. Cara, muito aquele lance de degustar mesmo, sabe? De ir pegando cada aplicativo que aparecia e olhando e testando e vendo. E eu fui chegando numa configuração que hoje me atende um pouco melhor. E o que que é muito importante, né? Que ela não seja custosa também, né? Porque é fácil, fácil a gente pegar um monte de aplicativo, pagar por todos, mas cadê a grana fazer isso acontecer, né? Eu não tenho essa disponibilidade todo mês. Então a gente vai buscando alguns recursos que ou são versões gratuitas, ou que tenham algum custo mais baixo, que tenham alguma possibilidade. Um ou outro aplicativo você olha e fala assim, bom, esse aqui vale a pena ali botar uma graninha. E aí depois dos testes a gente vai verificando isso, né? Para que eu usasse esses aplicativos como um todo, e para explicar para vocês qual que é o meu rolê aqui, eu separei em quatro processos, tá? Deixa eu passar visualmente por todos aqui rapidinho, aí depois eu detalho como é que funciona. Primeiro, eu consumo muito conteúdo em vídeo. É uma característica minha. Eu gosto de ir lá pro YouTube, por exemplo, consumir bastante conteúdo em vídeo. Eu vejo no YouTube canais que são bem interessantes, com conteúdo bem relevante, gosto de fazer isso. Notava uma dificuldade que eu já vou contar para vocês aqui qual que era o meu problema, porque eu consumo em três formatos diferentes, tanto na TV, quanto no celular, quanto no computador. E para cada um deles, às vezes, você tem algumas limitaçõezinhas, pelo menos para a TV tem umas limitaçõezinhas, que eu tentei fazer um turnaround ali e conto para vocês já. A outra dinâmica que eu tenho também é que eu consumo muito livro, principalmente livro digital, no Kindle, mas não só. Então eu precisava de algum lugar onde eu guardasse todos aqueles highlights que você faz no Kindle, sabe? Ou mesmo no livro físico, que você também tem lá os destaques que você pode fazer. Eu queria um lugar para guardar tudo isso, então esse vai ser o segundo caminho que eu vou mostrar para vocês. Outro tipo de consumo que eu faço muito também é de artigos, em geral, ou de conteúdos que venham do Instagram, do LinkedIn, do Refind, que é um app que eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês também, mas tem outros parecidos com ele, então não é tão necessário. E eu deixei aqui a HSM como exemplo, mas é conteúdo da internet em geral, né? Então aquilo que você encontra de artigos, blogs, etc., também tem uma dinâmica aqui que eu uso. E por fim, as pesquisas que eu faço. Então, alguma coisa que eu ouvi e falo, cara, quero saber mais sobre isso, por onde que eu vou? Qual é o caminho que eu faço para buscar essas informações, né? Se vocês olharem em todos eles, vocês vão ver esse logo preto rodeado aqui, a bolinha preta, com essas duas curvas em volta, tá em todos, né? Esse é o logo do Capacities. O Capacities é talvez o aplicativo onde eu concentro hoje tudo, conforme eu vou consumindo, eu vou concentrando ali para ter um lugar só onde eu possa pesquisar, eu possa buscar, eu possa tentar juntar essas informações uma com a outra, tirar insights. Então é por lá que eu vou fazendo essa administração, tá? Mas para chegar nesse ponto, passei por Obsidian, passei por Notion, passei por Logseq, tem outros tantos que eu não passei, mas que já demonstrei. Não, já passei por Rainnote, passei pelo Choose, que mais? Cara, tinha um outro. Enfim, passei por alguns, né? Testando mesmo, e outros todos pesquisando, outros tantos pesquisando. E o Capacity foi o que melhor se adequou para mim, né? Se eu, se eu fizer agora com vocês aqui, o que eu queria propor, né? Eu fazer uma pequena jornada de exemplo de cada um desses para entender como é que funciona esse rolê. Eu acho que faz sentido a gente olhar para isso na prática, né? E eu queria começar exatamente pelos vídeos. E vídeo tem uma particularidade. Tudo aquilo que a gente vai trabalhar com gestão do conhecimento,
Seja qual for o tipo de mídia que você está gerando, seja áudio, seja vídeo, seja texto escrito, não interessa. No final das contas, a gente está falando de texto escrito. Então, mesmo se é um vídeo, a gente está falando da transcrição desse vídeo, a gente está falando das análises feitas sobre esse vídeo. Se é um áudio, um podcast, idem também, mesma coisa, você está fazendo as análises ali, tudo vira texto. Por quê? E quando você vai para os aplicativos de note-taking, qualquer um desses que eu citei e outros tantos, você precisa pesquisar esse conteúdo e a pesquisa é baseada em texto. Então, a gente precisa transformar todos esses vídeos em texto, né, para guardar. E aí que começa o meu draminha aqui. Então, eu consumo bastante conteúdo em vídeo, né? Quando eu consumo, por exemplo, vou começar aqui por baixo, essa dinâmica. Quando eu consumo esse conteúdo no mobile ou no desktop, beleza. Eu consigo facilmente pegar ele daqui e transportar para o Capacities. Esquece esse Gemini aqui um pouquinho, eu já vou explicar como é que funciona para mim. Mas eu consigo pegar o conteúdo do vídeo e jogar lá no Capacities transcrito. Pela TV eu não conseguia fazer isso. Ainda não consigo, na verdade. Então eu não consigo pegar direto o conteúdo da TV e jogar no Capacities. Então eu tenho que fazer um meio do caminho. O meu meio do caminho se chama Raindrop. Alguém aqui já usou o Raindrop? Não. O Raindrop é este aqui. Vocês estão vendo? Mudou a tela aí para vocês? Só para eu saber se eu tô. Tá bom. Raindrop é essa bagunça generalizada aqui. Por que que ele é essa bagunça? Aqui, ó, tem 1903 links aqui nesse bonito desse Raindrop. Por quê? Porque tudo aquilo que eu tô olhando e que, meu, não é essencial para eu continuar buscando, eu só quero guardar para mim para em algum momento eu pesquisar e achar fácil, sabe? Eu jogo no Raindrop. O Raindrop ele tem versões gratuitas e você consegue organizar tudo em pastas, milhões de pastas aqui na lateral. Então, sabe aqueles vídeos que você está no Instagram e aí aparece o casal indo na pizzaria, não sei o quê, e que é muito legal, e, nananana, e aí eu vejo tá perto da minha cidade, na minha cidade, ou tá perto do meu bairro, eu guardo aqui. Entendeu? Ah, vai disso até, meu, sei lá, uma coisa do Einstein, eu guardo aqui. Então eu vou trazendo tudo para cá, jogando aqui mesmo, gaveta e eu não tô nem aí. Apesar que ele tem algumas organizações mais automáticas, que ele consegue automaticamente já prever algumas tags, já te indicar uma pasta para você guardar conteúdo. Então eu consigo fazer isso através do Raindrop. Só que o Raindrop também não tem na TV. Então eu não conseguia, por exemplo, assistir um vídeo e falar assim, eu vou guardar esse vídeo lá no meu Raindrop para depois eu pesquisar ele e fazer o meu processo natural quando eu estivesse no computador. Aí eu precisei lançar mão de um aplicativo chamado IFTTT. Alguém já usou IFTTT aqui? Não, Newton já, a maioria não. O IFTTT ele automatiza processos. Então ele conecta, por exemplo, dois aplicativos diferentes e faz algo acontecer entre eles. Na conta gratuita, inclusive, você tem três, se eu não me engano, applets que eles chamam aqui, né? E esses applets, eles são esses links, são essas conexões. Quando você pesquisa aqui, por exemplo, se eu viesse aqui e pesquisasse por Raindrop, que é o aplicativo que eu estou buscando, aí já está aqui, ó. Essas três opções já apareceram para mim, que são applets que já estão configurados dentro desse IFTTT, e eu só preciso conectar a minha conta do Raindrop com a minha conta do outro lugar que eu vou fazer a conexão aqui e já está acontecendo. O que que eu escolhi? Escolhi esse aqui, ó, Save Liked YouTube Video to Raindrop. Então, todo vídeo que eu der like no YouTube, ele vai salvar no meu Raindrop automático. Dei like lá, ele salvou no Raindrop. Aí eu posso ir no Raindrop depois, porque lembra que eu estou fazendo isso pela TV. A TV me limitou aqui, né? Não estou fazendo por graça. A TV me limitou aqui. Então, quando eu estou assistindo na TV, eu dou um like e eu já sei que esse meu like é um share, é um compartilhar lá para o meu Raindrop. Então, depois, quando eu sentar no computador, eu abro o Raindrop e aí eu tenho o meu vídeo lá guardadinho para eu poder trabalhar ele, tá? Então essa é uma primeira dinâmica, primeiro turnaround que a gente tem que dar, né? Uma curva ali que a gente tem que fazer, um atalho que a gente tem que pegar para poder conseguir chegar nesse resultado. Feito isso, então eu peguei aqui do meu YouTube, estava vendo lá na minha TV, fui para o IFTTT, joguei no Raindrop e aí ele entra agora num fluxo
que é o mesmo fluxo do mobile e o mesmo fluxo do desktop, que é jogar no Gemini, ou Gemini, né? O Gemini ou Gemini, que é a IA do Google, é a IA que eu escolhi para usar, porque a gente fez um plano família, tinha um custo interessante, tem uma versão também que agora, como estudante, você tem um ano grátis, tem alternativas legais no Gemini. E dentro do Gemini, eu comecei a fazer um negócio que são os gems. Gems. Deixa eu abrir aqui o Gemini. Deixa eu abrir uma do zero. Gems, assim, no Gemini ele funciona igual o chat GPT, conversa normal, tem ali o Deep Research para você fazer pesquisa mais profunda. É bem bacana. Você tem ali os modelos também, o Flash, que é o mais rápido, o Pro, que ele vai um pouco mais robusto, né? Tem uma versão de personalização que ele pega o teu histórico de pesquisa também. Não estou usando, acho que é muito abusivo, apesar de eles já terem controle sobre tudo, mas a gente fica com a ilusão de que a gente tem algum controle, né? Então, eu estou ainda usando aqui o 2.5 Pro. E aí eu comecei a criar esses gems. E um dos gems que eu criei, que é você, é como o agente no um GPT no chat GPT. Você cria um prompt que ele vai se replicar sempre. Você sempre vai entrar nesse gem e vai fazer alguma ação repetida. Então eu criei esse aqui, que é o YouTube Summarizer aqui, que eu descrevi ele, acho que eu deixei ele aberto aqui do lado, pronto. Eu descrevi um prompt nele que eu já vou passar em detalhe para vocês, mas que ele vai fazer para mim uma tradução do vídeo que eu estiver vendo para um conteúdo em texto. Vamos pegar um exemplo disso acontecendo. Peguei um vídeo aqui que é do Ali Abdaal. Dei uma pesquisada e o Ali Abdaal ele é um dos caras que mais, assim, no começo, quando eu comecei a estudar essa parada, principalmente o segundo cérebro, ele é um dos caras que eu mais gostava de ouvir, assim. Porque ele não é esses coaches de internet que vai te falar que você tem que acordar às 5 da manhã e se vira até vira madrugada e blá blá blá. Não, não. Ele escreveu um livro que chama Produtividade do Bem. Ele é um cara que se formou em medicina, começou a trabalhar como médico, mas depois, enquanto trabalhava como médico, percebeu que ele era muito melhor estudando do que atuando. E foi tentar entender, pô, por que que eu era tão bom estudando? E começou a perceber que ele tinha essas qualidades vinculadas à produtividade, à aprendizagem, e começou a criar um canal para falar sobre isso. Ele já tinha um canal falando de estudo, o canal dele cresceu pra caramba e ele vive disso hoje. E escreveu esse livro. Eu peguei um vídeo dele aqui que ele falava sobre como organizar a sua vida construindo um segundo cérebro. Esse foi um dos primeiros vídeos que eu assisti sobre segundo cérebro, tá? Como é que eu faço no meu processo, né? Na verdade, esse não foi um dos primeiros, não, que eu tô vendo que esse aqui é há 2 anos. Então deve ter algum anterior a esse, que talvez ele tenha repetido o tema, né? Mas eu vi um vídeo dele ali durante a pandemia, mais ou menos, quando rolou a primeira vez que eu vi. Como é que eu faço o meu processo? Então, vi aqui o vídeo do Ali, legal, é bacana. Eu venho aqui em compartilhar, copio esse link e vou lá no meu Gemini. Esse gem que eu criei, ele é chatinho. Você precisa falar com ele antes para ele poder habilitar, senão ele às vezes não funciona. Às vezes ele não funciona você falando com ele também, que você sabe como IA é, né? E às vezes é meio revolts, né? Mas eu testei antes da gente fazer aqui esse papo e ele estava funcionando. Depois que ele se apresenta aqui para mim, eu colo o link e dou um enter. E aí agora eu vou esperar ele trabalhar aqui um pouquinho, porque eu deixei na versão Pro, ela demora um pouco mais. O que que eu espero que ele gere aqui pra gente daqui um minutinho? Que ele traga uma transcrição desse vídeo, então que ele traga a transcrição completa desse vídeo. Eu peço para que ele traga a transcrição no idioma original, mas ele entende que na verdade ele tem que traduzir para o português brasileiro, então ele vai fazer um meio do caminho ali, porque esse vídeo está em inglês. Que ele vai removendo os timecodes. Eu peço para ele limpar alguns detalhes também, alguns trejeitos, né? Tipo, né? Então eu peço para ele limpar. Mas esse prompt aqui eu compartilho para vocês e aí vocês podem adaptar ele também o quanto quiserem, né? Funciona no GPT também, pode funcionar em outros apps. Aí eu peço para ele fazer um resumo detalhado desse vídeo e começar a trazer alguns highlights para mim. Eu peço pelo menos 7 trechos, citações, coisas impactantes e relevantes que tenham nesse vídeo. Quero que ele destaque para mim ali em bullets.
Depois que ele faça um resumo geral desse vídeo para mim, então um pouco mais simplificado, então eu até boto aqui que é como similar a um tweet, né? Aproximadamente 280 caracteres é o que eu quero que ele gere para mim. Mas quais são os key points? Quais são ali as três a cinco sacadas, insights principais desse vídeo? E algo que eu gosto muito que é me traga outras referências. Então, a partir desse vídeo que você assistiu, traga outras referências, outros autores, outros vídeos para eu ver. Tem algum livro legal? O que que eu posso acompanhar de outras pessoas para aprofundar, tá? E aí depois a gente indica qual é o formato geral dessa resposta, como é que eu quero que ele responda, utilize blocos de texto, bullet points para algumas partes, né? E eu sempre falo para ele que o contexto dos vídeos é variado, mas tem sempre algum caráter de que sou eu querendo aprender alguma coisa. Então, ele dificilmente vai ter um vídeo só de entretenimento que eu estou mandando para ele aqui, não faria muito sentido. Então, é sempre eu tentando aprender alguma coisa. Então, deixa eu ver o que que ele gerou aqui, se deu certo. Aí, deu certo. Então ele faz essa análise para mim, então, ó, ele traz uma transcrição completa do vídeo, trouxe o interlocutor, que era algo que eu tinha pedido para ele lá também, esqueci de falar, que é o Ali Abidal, e ele traz essa transcrição. Essa transcrição tá num português brasileiro, que é algo ele tentando puxar numa tradução do que o Ali falava no vídeo, né? Então ele vai fazendo essa tradução e trouxe toda essa transcrição aqui para mim, até essa linha aqui embaixo. A partir daqui, ele começou a entrar então nos highlights. Olha que legal, eu trouxe aqui essa frase que é uma das primeiras também que eu guardei sobre esse tema. Sua mente é para ter ideias, não para guardá-las. Uma citação de David Allen que resume a filosofia por trás do segundo cérebro. Bacana, ele trouxe para mim inclusive o tempo onde isso aqui está acontecendo. E ele vai trazendo outros tantos highlights aqui para mim, para que eu possa me aprofundar nesse vídeo e estudar cada um desses tópicos. Ele trouxe aqui o sumário resumido, né? Então, o vídeo apresenta o sistema Build a Second Brain de Thiago Forte como uma solução para a sobrecarga de informações. Ele ensina a criar um repertório digital para capturar, organizar, por ação, destilar e expressar ideias, liberando sua mente para ser mais criativa e produtiva. Bem legal também. E alguns key points. Libertação cognitiva, foco na ação. Ele vai trazendo esses key points. E aí, aqui embaixo, olha o que ele trouxe para gente, né? Outras referências. Então ele trouxe aqui o próprio livro do Tiago Forte, né? Falou, cara, vai estudar esse livro, que é a fonte principal do vídeo todo aqui, né? Do método. Vai pegar o vídeo também do David Allen, o Getting Things Done. Não necessariamente o Ali citou o vídeo do David Allen, mas ele vai buscar pra gente aqui essa alternativa. Ele vai trazendo alguns outros conceitos, outros autores, né? Trouxe aqui o Notion como um software, tô ligado que o Ali usa bastante o Notion em outros vídeos dele, então ou ele mencionou nesse vídeo ou ele está puxando de referência. E uma entrevista com o Thiago Forte que o Ali Abidal mencionou que fez no vídeo dele. Então, legal, se eu for pesquisar agora, eu sei que tem essa pesquisa. Esse conteúdo todo aqui é rico, concorda? Tem bastante coisa interessante aqui que a gente pode derivar. O que que eu faço com ele a partir daqui? Então, lembrando, aqui no meu processo, eu saí de um vídeo no YouTube, passei ele agora pelo Gemini, seja pelo caminho que fosse, TV, mobile ou desktop, passei pelo Gemini e agora ele vai cair lá dentro do Capacities, tá? Como é que isso vai acontecer? Eu vou pegar esse conteúdo todo aqui, e eu vou copiar ele, copiar essa resposta. E eu vou copiar também o link do vídeo, de novo aqui. E agora eu vou abrir o meu Capacities. Cadê que ele estava aberto aqui? Ah, pera, deixa eu trocar, que ele funciona melhor pelo aplicativo. Deixa eu ver se eu consigo trocar a vista aqui para vocês. Aqui. Trocou? Ainda não, agora sim. Trocou, né? Beleza. Então, legal. Aqui, conforme a gente vem o Capacities ele funciona de uma maneira, de várias maneiras, né? Mas o que que é o mais interessante que eu vejo nesse aplicativo? Ele funciona com uma orientação a objeto. Que de todos os aplicativos que eu fui passando, esse é o que me pareceu fazer mais sentido. O que que é uma orientação a objeto? Eu só ver que tem mais pessoas chegando aqui. Deixa eu admitir a galera para entrar.
Prontinho. Como orientação ao objeto. Você está vendo aqui do lado, ó, na esquerda, no menu da esquerda aqui, todos esses são objetos. Ele vem bem cru, ele vem com 6, 7. Você pode criar quantos você quiser, tá? E esses objetos, eu criei coisas como, por exemplo, pessoas, filmes, séries, livros, músicas, organizações, personagens, metodologias. Eu vou criando aqui. Porque depois eu vou conectando com cada um desses objetos. Como é que isso funciona? Deixa eu dar um exemplo. Aqui no meio, ele trabalha por data. Então, tá vendo? Ó, mês, semana, 3 dias, dia. Então, o que eu estou fazendo no dia, eu vou colocando aqui. Então, eu venho aqui embaixo, por exemplo, e vou inserir agora um web link e vou colar aquele link do YouTube. Beleza, eu tenho aquele vídeo agora conectado aqui no meu Capacities. Tenho já várias informações que ele puxa lá direto do YouTube. Normalmente eu dou uma editada nessa descrição aqui. Mas o que eu quero fazer com vocês agora que eu acho que é bem legal? Lembra que eu copiei lá no Gemini. Então eu venho aqui agora e vou colar aquele conteúdo do Gemini. Tá tudo aqui. Joia. Até aqui, isso poderia estar acontecendo em qualquer lugar, qualquer aplicativo, né? Não tem nada demais. Começa para mim a ser legal esse rolê quando a gente começa a fazer um negócio que eu falei no primeiro encontro, que são os backlinks, que é quando a gente começa a conectar um tema com o outro. E durante bastante tempo eu fiquei procurando aplicativos que já fizessem essa conexão automática para mim. Tem alguns que meio que ensaiam isso. Tem um que chama Man, por exemplo, só que ele só tem para Apple. Eu trabalho muito mais com Android e Windows. E ele não. E ele tem as versões dele Pro são bem salgadinhas, assim. Então, nunca mergulhei nele. Mas ele faz um negócio que é meio que conectar automático as suas notas. Legal isso? Beleza. Só que eu comecei a reparar que tudo aquilo que eu estava automatizando, eu estava deixando tão fluido, como eu falei no início, que eu perdia o meu contato com essas coisas. Não tinha a minha etapa de participação. Então, o segundo cérebro estava lindo. Pô, um gráfico maravilhoso, mas eu não estava participando direito, né? Então eu comecei a deixar algumas etapas aqui com alguma fricção, né? E esse é um exemplo. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Ali Abidal como interlocutor. Se eu selecionar aqui o Ali Abidal, ele já vai mostrar esse menu aqui em cima, né? E uma das configurações desse menu, das possibilidades, é esse arroba. Se eu clicar nesse arroba, ele já vai buscar. Eu tenho o Ali Abidal como pessoa registrada aqui. Então agora eu clico nele e já está conectada essa nota com o Ali Abidal. Então isso já está acontecendo. Ah, mas se você fosse pesquisar, você ia achar as duas notas? Eu ia achar as duas notas. Mas aqui eu tenho elas conectadas. E isso a gente já vai ver como é legal daqui a pouquinho. Se eu descer um pouquinho mais aqui, eu lembro que eu tinha visto que tinha o David Allen, né? Quando a gente deu aquela lida rápida, aqui, ó. Eu tenho o David Allen. Se eu selecionar aqui o David Allen e fizer o mesmo processo, eu vou ver que eu não tenho o David Allen criado como pessoa. Então agora eu posso fazer o quê? Eu vou aqui selecionar ele, vou dar um maisinho aqui ao invés do arroba, e eu vou criar a pessoa David Allen. Pronto, agora eu tenho o David Allen como pessoa. Ah, mas você não tem conteúdo nenhum do David Allen? Ainda não. Depois eu volto no David Allen e crio conteúdo para o David Allen se eu quiser. Lembrando que tudo isso aqui tem que ser muito intencional. A gente não pode fazer as coisas só porque tem que preencher tudo. Não. Tem que fazer o que fizer sentido para mim naquele momento. Provavelmente, se eu selecionei ele como pessoa aqui, eu vou querer registrar algumas coisas dele mais para frente, né? Eu lembro que aqui embaixo também tinha o livro, aqui ó, Building a Second Brain, do Tiago Forte. Se eu der um arroba aqui, eu vejo que eu tenho esse livro cadastrado aqui. Então, beleza, eu já conecto ele aqui também. Então, eu vou fazendo essas conexões, tá? Se eu vier agora e entrar aqui no Building a Second Brain, eu não escrevi nada sobre o livro aqui. Nessa página deste livro, eu não escrevi nada sobre ele aqui. Mas olha aqui embaixo quanta coisa que já está conectada sobre ele de outros momentos em que eu interagi com esse livro, né? Em algum momento eu peguei um trecho do livro que eu li e trouxe para cá. Nesse trecho que eu trouxe aqui, tem uma conexão que fala do livro com o Francis Ford Coppola. Então eu posso clicar aqui e aí eu vejo o conteúdo do Francis Ford Coppola, né?
E aí a gente vai fazendo esse jogo. Se eu ver lá o Ali Abidal, deixa eu ver se eu tenho mais coisa do Ali Abidal conectada aqui. Também eu tenho outros 4 itens aqui conectados com o Ali Abidal. E aí, no Capacities, ele também funciona igual outros aplicativos que eu consigo ter essa vista de gráfico. Então, tudo que eu conectei com o Ali Abidal está aqui e das conexões, as suas outras tantas conexões, e ele vai colocando níveis. Se você quiser ir mostrando mais, ele vai mostrando mais. Mas aí eu confesso que a gente vai entrando só numa categoria meio bonitinha, assim, de ver um gráfico gigante. Já passei por essa fase. E hoje é mais útil para mim eu ter o que está próximo e o que que eu posso realmente conectar a esse indivíduo ou não, né? Uma vez que eu vou fazendo esse processo, eu vou. Aqui eu estou fazendo um bem inicial com vocês, mas aí a gente vai conectando cada um desses itens e a partir deles a gente vai incrementando esse conteúdo. E isso é o que eu uso para depois vir aqui fazer uma pesquisa. Aqui dou um Ctrl K e pesquiso ali por Jardim Digital. E aí eu vou ver tudo que eu já registrei sobre Jardim Digital aqui. E aí eu posso entrar em cada um desses itens, posso conectar aqueles que não estão conectados ainda. Aí eu posso brincar aqui à vontade, tá? Isso eu posso ir fazendo dia a dia, vou conectando essas peças, e é daqui que eu tiro muitas das ideias que depois eu vou lá fazer uma postagem, ou quando eu tenho algum treinamento para dar, eu venho aqui, sei lá, Design Thinking, e pego tudo que eu tenho de Design Thinking aqui dentro, e aí a partir disso eu posso ir trabalhando, né? E aí ele vai deixando para mim de uma forma bem amigável, né? Aqui, ó, os conteúdos de Design Thinking, por exemplo. Eu já fui trazendo bastante coisa externa para conectar, e aí você sobe o vídeo aqui direto, e eu vou trabalhando com essas camadas. E aí eu vou construindo o meu jardim digital dentro do Capacities, tá? Fez sentido o que eu falei até agora? Alguém acha que já é útil pro seu dia a dia? Fala assim, cara, esse caminho aí já tá bacana, já tá fazendo sentido, né? Então, massa, legal, porque esse era o intuito. O Capacity não está me pagando nada, né? Ficando bem claro, nenhuma dessas ferramentas me está pagando nada. Então eu estou falando aqui mesmo qual que é a minha jornada, o meu dia a dia nesse rolê. Tem uma outra coisa que eu curto muito no Capacities, e que aí a gente vai para outra parte aqui. Deixa eu voltar a tela de vocês aqui pro. Era essa aqui. Tem uma outra coisa muito legal, que é quando eu vou trabalhar com artigos. Quando eu vou trabalhar com artigos, normalmente o que acontece, né? A gente tem. Ah, peraí, que eu tô vendo aqui que algumas pessoas mandaram coisas no chat. Ah, a Vani estava curtindo, a Raquel também, legal. A Mônica perguntou se a minha versão do Capacity é paga. Mônica, eu tô indo e voltando, tá? Eu já tive a versão paga para usar algumas features de IA. São legais, porque você consegue conversar com as notas dentro do programa, né? É legal também porque ele já automatiza um processo de criar descrição e as tags, ele já faz isso automático, essas propriedades ele cria. Mas às vezes eu dou uma bloqueada também no pagamento ali, é R$ 39 por mês que custa. Mas eu dou uma bloqueada assim, não estou usando isso aqui, então não tem por que manter. Estou usando outra IA, outro rolê. Então eu bloqueio ali, não pago. Depois de um tempo eu vejo se tem alguma feature nova e eu volto. Mas dá para fazer no free, né? Praticamente tudo o que eu falei. E a Corina ali falou também que é um sistema eficaz e que desenvolve a curiosidade contínua. Então, Corina, isso que eu acho muito legal. Tem uma parte no Capacities que eu sinto um pouquinho de falta, que é um recurso que no Obsidian tem, no Logseq tem, que era o chamado Random Note. Então você clicava lá e aparecia uma nota aleatória para você que você anotou em algum momento da vida. Eu gostava disso, tinha um lance meio de serendipidade, assim. Mas eu tô fazendo tô suprindo isso por outro caminho que eu já vou mostrar ali quando a gente falar do Kindle. Então, quando a gente vem aqui para os artigos, é o mesmo esquema, tá? Quando eu falo do artigo e jogar aqui no Capacity, só que a diferença é que a gente já coloca, eu já coloco direto, né?
Se eu fiz algum resumo, ou eu boto o weblink ali também, e aí colo o resumo, mesmíssimo esquema. A única coisa que eu acho mais interessante aqui no Capacities para velocidade, o que que acontecia às vezes? Eu estava na rua, pô, tô ouvindo alguma coisa no rádio, queria fazer uma anotação rápida. Eu passava, meu, era uma dificuldade com outros aplicativos, que ele demorava para abrir. Aí até a hora que abriu, que eu vou mandar a mensagem lá, achar o lugar certo, puxa vida, já passou. Já esqueci o nome da pessoa que tá no rádio, já tô dirigindo, já era, né? E no Capacities ele tem uma versão, ele é rápido até para você abrir ele direto, mas ele tem uma alternativa que eu acho muito massa, que você manda pro WhatsApp. Então eu tô com alguma coisa ali na cabeça, seja alguma coisa às vezes do Instagram ou do LinkedIn, porque ele já entra com o link bonitinho lá, né? Eu já vou direto no WhatsApp, mando como uma mensagem normal para alguém e ele cai direto lá dentro do Capacities, né? E aí uma vez que ele tá lá dentro, aí eu trabalho essa nota de novo. Aí caiu lá dentro, aí eu mexo nela. Então isso é um recurso que eu gosto muito, assim. Dá para mandar pelo Telegram, dá para mandar por e-mail, é massa. Esse rolê eu achei bem massa. E para aquelas pessoas que têm, eu acho que foi a Raquel que tinha falado, não tenho certeza, Raquel, me desculpa se não foi, que você tem o seu grupinho com você mesma no WhatsApp, não é? Aqui é um grupinho do WhatsApp, só que ele cai num outro lugar que você consegue administrar melhor, né? Para mim fez muito sentido. Não sei se para você talvez faça também. Deixa eu ver aqui algumas coisas que o pessoal trouxe no. Ah, que legal, Raquel. O pessoal trouxe aqui. O Newton me tocou. Você consegue fazer a mesma coisa no Obsidian? Cara, toda a parte que eu coloquei ali, em que o Obsidian seria o destino final de você mandar o vídeo e mandar o resumo e fazer os backlinks, sim. O Obsidian ele só não é tão legal para exibir vídeo dentro dele, fica meio difícil, é só o link mesmo. Ele é bem código de desenvolvedor, sabe? E, e muitas dessas coisas, às vezes, você tem que contar com os plugins, né? Ele não está pronto. E ele tem uma questão que me incomodava, que é uma gestão por pasta. No Dá para você simular os objetos por pasta? Dá. Ele só não foi feito para isso, mas dá, né? Mas o Capacitor eu já acho que ele já está pronto nesse sentido. Então, pô, eu quero botar a pessoa lá, eu boto o ícone, boto tudo, já está organizado os tipos de propriedades que eu quero ter como pessoa. Então, para pessoa, eu posso querer, por exemplo, que tenha o LinkedIn dela. Então, eu já tenho uma guia para inserir o LinkedIn ali. No Obsidian, eu não teria essa possibilidade, a não ser que eu crie modelo e modelo e modelo e modelo e modelo. É muito mais manual, né? Então, é mais difícil nesse sentido. Mas a maioria das coisas dá. O que não dá é para mandar pelo WhatsApp, a não ser que alguém tenha criado esse plugin. Que a galera tá criando coisa o tempo todo, né? Mas eu gosto do Obsidian também. O Caio trouxe aqui, tem uma dúvida sobre, vou deixar aqui. Responda a melhor hora. Vamos ver se é a melhor hora, Caio. Não sei. Eu sei que tem como você baixar um IA tipo Llama no seu PC e usar conectado com Obsidian. Aí meio que ele faz as interações com notas ao mesmo tempo, por estar no seu PC, mantém nível de privacidade. Tá. No Capacities isso não dá para fazer, Caio. Pelo menos por enquanto. Existe uma promessa do Capacity de ele também se tornar local first. Mas por enquanto ele usa servidor. Então, nesse momento, a tua interação é via servidor e via a IA dele, que na verdade é o ChatGPT. É, então não dá. Mas no futuro existe, tá lá no roadmap deles, de que vai ser local first. Aí provavelmente vai dar, né? O cara falou que a reprodução do vídeo é mesmo. O Canvas eu acho que ele fica diferente. Eu acho que ele dá para você deixar lá o thumbnail e dar play nele. Mas só no Canvas. Na nota normal, pelo menos até onde eu usava, nunca foi possível. Era um transtorno. Eu que tenho essa coisa de querer ver as coisas bonitinhas, sofria. Mas aí esse é o esquema, galera. Normalmente, então, eu jogo o artigo para o Capacities, passo às vezes ele no Gemini, quando eu quero pegar alguns highlights, alguma coisa, e volto ele para o Capacities já detalhadinho. Mesmo esquema. Com o livro. Então, tô lá lendo o livro, no bonito do Kindle, né? Só um detalhe que eu não comentei. Esse aplicativo aqui, o Refind, eu nem deixei ele aberto aqui, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidinho para vocês. O Refind, ele é mais um aplicativo desses de feed. Então, não tem necessariamente nada especial, a não ser que ele é gratuito, né?
Eu até durante um tempo eu consegui aqui indicações, né? E aí ele se tornou. Mudou a página para o Refind aqui? Mudou, né? Não. Ele se tornou com algumas features para mim aqui, porque tinha mais de 40 referências de pessoas que acessaram ele pelo meu link, né? Então eu consegui algumas features pro aqui. Mas essencialmente ele é isso. Todo dia ele me manda dois artigos de assuntos que eu pré-configurei, né? Então você tem toda uma parte aqui nele de customizar os seus interesses. Botei aqui Creative Thinking como o tópico principal que eu queria receber. E aí você tem aqui como colocar. Deixa eu ver se eu entro aqui. Você tem como escolher quais tópicos você quer que ele mande para você, né? E aí você escolhe o tópico que quiser ou os tópicos que quiser. E ele vai te mandar todo dia duas, dois artigos. Vou voltar aqui. Dois artigos e é o feed, né? Ele também vai buscar alguns antigos que ele já mandou e que eu tenha salvo em algum momento, né? É isso. Daqui eu pego às vezes para ver, pô, legal, essa notícia que veio aqui me interessa e eu acesso. Todo dia eu dou uma olhadinha, mas não é algo que a gente precisa também. Tem outros, tem o Feedly, tem o Instapaper, tem um monte, né? Aí vai com o que você preferir. E tem a boa e velha busca na internet também, né? Então, voltando aqui para os livros, Kindle e livro comum. Eu estava usando até outro dia um aplicativo que é assim, ele é incrível, ele é fantástico, que é o Readwise. Eu amava o Readwise. Ele fazia uma gestão de highlights que eu trazia de tudo quanto é lugar, de artigo, de tudo. Mas ele ficou muito caro. Ainda mais com o dólar, ficou brabo. Eu falei, cara, não vai dar mais. Preciso de uma alternativa que seja no mínimo mais baratinha que ele. E aí, por acaso, eu achei esse Screv. O Screv, ele é um aplicativo de um português, Pedro Araújo, acho que é. Troquei uma ideia com ele outro dia, tá lá no meu LinkedIn. O cara tá desenvolvendo, é muito parecido com o Readwise, com menos recursos, mas está crescendo. E o que que é legal nele? Tudo aquilo que eu tô vendo, por exemplo, lá no meu, sei lá, tô lendo um livro, deixa eu ver se tem algum dos livros que eu tô lendo aqui que ele tenha trazido. Ele trouxe um monte de. Aqui, ó. Tava lendo lá o livro do Essencialismo, do Greg McCall, né? Marquei lá um trecho. Beleza. No que eu marquei no Kindle, ele está conectado no Scribe, ele veio para cá. Então tá aqui. Marquei o outro, ele veio para cá. Se eu pesquisar, por exemplo, deixa eu ver se ele guardou algo que eu tenha visto do livro do Duna. Aqui vai buscar como Duna? Não, acho que ele achou aqui. Ele achou também assim. O que acontece, né? Alguns conteúdos que eu já tinha salvo no Readwise de vídeo e tal, ele também trouxe para cá algumas coisas, né? Mas ele trouxe, por exemplo, ó, esse livro aqui do Ailton Krenak, que eu estava lendo também, fiz lá um highlight, ele trouxe para cá. Então, tudo ele vai trazendo para cá. E aí eu consigo ir pesquisando. Dependendo do que eu pesquisar, como você viu aqui, ele vai buscar outros arquivos relacionados, né? E o que que é legal que eu estava falando com a Corina nesse lance da serendipidade, né? É gostosinho vir aqui em review, Corina. E aí, quando você dá um start review, ele vai te trazer alguns termos que estavam ali em algumas das notas que você já anotou, né? Artigos, tal. Ele vai trazer para você ver. Tu fala, legal, quero guardar, não, não quero legal, não quero guardar. Isso aqui eu tinha pesquisado sobre Power Skills, poxa, que bacana. Ou seja, eu não estava buscando isso hoje, vai aparecendo para mim hoje, né? Isso aqui era de um podcast, então veio alguns errinhos, por exemplo, aqui, né? Não devia ter entrado essa tagzinha do podcast. Mas ele vai trazendo para mim. Então, todo dia também, se eu entro aqui e dou uma lida no que ele está trazendo, às vezes é interessante para eu copiar daqui, jogar lá no meu Capacities no dia, né? Fazer uma nota a respeito. Às vezes isso aqui vira uma postagem também, vira um conteúdo que eu posso criar, ou só um material que me dá gosto de dar uma pesquisada a mais, né? Então eu posso ir tanto por aqui, eu posso ver o que ele está trazendo no feed, eu posso fazer uma busca, né? Então tem todas essas dinâmicas aqui dentro desse aplicativo. Ele, como eu falei, tá muito bom para puxar as coisas do Kindle. Sinto falta daquilo que eu fazia por artigo
Eu ainda tenho que trazer manual para cá. Livro físico eu consigo. Ele tem aqui uma função que também tinha no Readwise, que eu consigo tirar uma foto do texto escrito no livro e já marcar o highlight direto em cima da foto e ele salva. E aí eu só conto para ele que livro que é, então ele fica lá. Então, tanto o livro do Kindle quanto o livro físico eu consigo, tá? Eu tô numa versão trial aqui, que ainda tem 28 dias, eu acho que eu peguei 45 dias de trial, e por enquanto tá massa, assim, tá me atendendo dentro dessa dinâmica também. Sinto falta do Readwise? Sinto. O Readwise era maravilhoso. Principalmente que ele tinha um reader também, que é o Readwise Reader, que tinha um monte, igual o Refind faz. Você entrava lá, tinha um monte de artigos tal. Pode ser que em algum momento eu volte para ele? Pode ser. Mas ele ficou muito caro, principalmente com a questão do dólar, eles subiram muito o preço e não estava valendo a pena. Então eu dei uma segurada aqui e voltei para. Fui testar outros, né? E aí apareceu esse, tá bacana, então tô testando. E aí, gente? Posso Chegamos só na. fazer uma Vai, pergunta? Mônica, por favor. Entrei no modo Esse, sem parada, né? esse destaque dos livros teria como já jogar direto no Capacity, sem ter que ter mais um aplicativo, ou é uma coisa que lá não dá para fazer? Você diz do Kindle direto para o Capacities, né? Ou do livro Aí, físico, direto para o ou do livro Capacity? físico. Ainda assim, da forma como é feito aqui, que fiz a marcação no Kindle, caiu lá, ou tirei a foto no livro e joguei lá, automático, não. Mas o que que dá para fazer, por exemplo, do livro físico? Algo que eu tenho feito bastante eu tiro uma foto de um conteúdo de texto e peço para o IA transcrever para mim. Dessa transcrição eu copio e colo onde eu quero. Então algumas coisas eu tenho feito assim dentro do Capacities. Inclusive eu tenho testado, ainda não está refinadinho, escrever algumas coisas à mão e fazer essa mesma coisa. Porque a gente sabe que o analógico também é muito relevante para a gente. Escrever à mão, escrever num caderno, né? Só que eu gosto de ter os meus itens pesquisáveis, de eu conseguir acessá-los depois. Então o que eu tenho experimentado é um pouco disso. Tiro uma foto, peço aí para a IA fazer a transcrição para mim do que está naquela imagem, e dessa imagem eu colo, né, num aplicativo como o Capacities, por exemplo, para eu poder dar continuidade a partir daquilo que eu escrevi, né? É uma forma de você fazer esse esquema. Então, O Caio falou, desculpa, fala. se fizer dessa forma, aí eu não precisaria desse que você acabou de mostrar. Eu Não, poderia usar só o Capacity. pode. É Tá. bem mais manual, mas é super viável. Para mim, essa relevância aqui, por enquanto, e se daqui a pouco também apresentarem uma forma de puxar os highlights do Kindle direto para o Capacities, talvez eu comece a ver vantagem de não ter esse intermediário também, né? E o que o Caio falou ali, ó, se tirar uma foto direto nesse WhatsApp do Capacities, ele manda a imagem para nota? Manda. Ele manda imagem também, manda áudio também. Aí a questão só, Caião, é que vai entrar com um formato de mídia mesmo, vai entrar como foto e a gente quer que seja pesquisável, então precisa transcrever em algum lugar e colar ali junto. Ou escrever na mão também, né? É que eu sou preguiçoso, então eu vou por esses caminhos. Algo mais, Mônica? Fez sentido? Fez sentido, sim. Agradeço. Maravilha. Eu tinha entrado no modo falador aqui, gente, mas façam como a Mônica. Se quiserem me interromper aqui, manda ver, tá? Porque eu me empolgo com esses papos aqui. E aí a gente entra no último item dos meus processos aqui, que é o de pesquisas. Pesquisas diretas mesmo, né? E aqui quando eu falo de pesquisas, é tipo, cara, pô, beleza, vi um vídeo lá X ou li um artigo Y, mas quero saber mais sobre esse determinado assunto, quero me aprofundar mais, né? Então como é que eu posso fazer? E aí normalmente eu vou usar uma IA de porta de entrada, que é a Perplexity. Alguém aqui já usou a Perplexity? Legal, bastante gente. Perplexity foi uma das primeiras que eu comecei a usar lá, ela já virou queridinha, assim. E eu consegui a Perplexity Pro num plano, porque eu tenho Vivo. Então, quem é cliente Vivo tem um ano, dá para retirar um ano de Perplexity Pro, tá? Fica atento aí nesse rolê. E aí, o que que eu costumo fazer, né? Vai de acordo com o que eu quero pesquisar. Ou eu vou numa pesquisa rápida, que é essa busca que ele tem já aqui, ou eu vou lá para pesquisa profunda, né? Então ele vai demorar bem mais para chegar no resultado, e tal. E tem também o criador.
né? Que aí a gente vai criar algum documento juntos aqui. Mas se, por exemplo, como a maioria aqui já usou, eu não vou nem perder muito tempo mostrando como é que funciona a Perplexity, mas é uma busca comum que eu posso fazer aqui. E aí, a partir desse tema, eu chego num determinado conjunto de respostas que eu costumo salvar, ou texto copiado, ou um PDF, porque eu jogo ele lá no notebook LM depois, para poder aprofundar as minhas pesquisas. E aqui no meio tem esse bonitinho, verdinho aqui, que é o Elist. O Elist alguém já usou aqui? Não. O Elist é este aqui. O que que o Elist faz? Ele nos ajuda a pesquisar artigos científicos relativos ao que você está buscando. Então, por exemplo, aqui, deixa eu pensar. Se a gente for pesquisar sobre Digital Garden. Conforme eu começo a escrever, ele já vai me dar aqui uma avaliação da potência dessa pergunta. Botar só Digital Garden é muito aberto, né? Então ele pergunta aqui para mim, você não quer especificar mais? Então, como que as plataformas de Digital Garden, de Jardim Digital, impactam na gestão do conhecimento e na aprendizagem pessoal do conhecimento dos trabalhadores? Ou não, algo mais metodológico, né? Então, o que a experiência do usuário e como a experiência do usuário e os benefícios que pode ter cognitivo usando Digital Garden comparado com os métodos tradicionais de anotação. E assim vai mostrando algumas alternativas aqui para mim. Vamos supor que eu quero pensar esse sobre metodologia aqui, métodos tradicionais e o uso do Digital Garden. Então eu seleciono essa opção e peço para ele pesquisar. A partir da pesquisa que ele fizer aqui, ele vai trazer vários artigos que estão publicados sobre esse assunto. O que que eu costumo fazer? Ele traz um resumo aqui também, né? Mas o que que eu costumo fazer? Eu costumo vir aqui nos filtros, perguntar para ele o que tem PDF e pedir para ele buscar. Ah, depois eu faço isso. Aqui o que tem PDF e para ele mostrar pelo que tem mais citações. Então, beleza. Então, esse primeiro aqui, ó, tem 79 citações e tem PDF. Então, eu seleciono esse bonitinho aqui e baixo o PDF dele. Esse PDF, mais a pesquisa da Perplexity, mais outros PDFs que eu possa baixar daqui, eu vou pegar tudo isso e jogar no Notebook LM. Alguém aqui já usou o Notebook LM? Alguém não, né? Não usou? Notebook LM é muito, muito massa. O Notebook LM ele funciona assim: você vem aqui, você vai criar um caderno novo. Cada caderno que você cria aqui, ele já te pede para você subir as fontes. Ele não vai necessariamente buscar nada além das suas fontes. Então, tudo que você subir aqui vai ser a base de conhecimento a qual ele vai buscar. Então, vamos supor lá, eu vou pegar um aberto já, só para a gente ver, tá? Mas vamos supor aqui qual é o processo que a gente estaria fazendo. A gente pesquisou lá, dá vontade mesmo, John. É muito mais gostoso pesquisar assim, né, cara? E aí eu rolei aqui, como é que funciona? Eu fui lá na Perplexity, fiz uma pesquisa, copiei o texto que veio da Perplexity e joguei para cá. Fui lá no Elist, baixei dois, três, quatro artigos em PDF, joguei para cá. A partir do momento que eu subi esse conteúdo todo aqui, eu posso também subir site, eu posso subir conteúdo vídeo do YouTube, eu posso pegar uma apresentação, enfim. Eu posso pegar as minhas próprias anotações do Capacity, exportar elas para um conteúdo do Google e trazer para cá, né? Então eu trago tudo para cá. Eu vou abrir um que já está pronto para a gente ver como é que ele funciona. Quer ver, Corina? Quando a gente fez lá o Klex, eu fiz muita pesquisa por aqui, ó. Ó, tudo de coisas que eu puxei do Menino e a Garça aqui. A gente fez, galera, o Klex era o Klex do Estúdio Ghibli, o Klex é o Clube do Livro Expandido, né? Então a gente fazia, foram 4 sessões em que a gente assistiu um filme do Estúdio Ghibli e depois se reuniu para falar sobre o filme e discutir aspectos, tal. A gente vai inclusive fazer a parte 2 agora em julho, depois eu mando o link lá para vocês também. E aí a gente fazia uma análise mais profunda de cada um desses filmes, pegando referências, subtextos, contexto todo do filme.
Então o que que eu fiz? Eu comecei a pegar um monte de referências desse filme, fui pesquisando, buscando, joguei ali na Perplexity, fui, voltei. E aí essas referências são as quais ele vai buscar como base para fazer a pesquisa dele. Então, se eu quiser perguntar aqui algo para ele, vou perguntar algo muito básico aqui, como por exemplo, qual a mensagem principal? Oh, meu Deus, aprendi a escrever. Do filme. Ele já sabe que a gente está falando do Mini e a Garça. E aí, qual a mensagem principal do filme? E aí, ele vai buscar nesse contexto que eu entreguei para ele aqui. Nesse conjunto de informações é que ele vai buscar essa resposta para mim. Então ele vai passando por cada um deles, e aí já trouxe aqui, ó. Eu não falei pra ele que era o Menino e a Garça, tá vendo na minha pergunta? Mas ele sabe, a gente tá falando de Menino e a Garça. Então tá aqui, ó. A principal mensagem de Menino e a Garça, a profunda meditação sobre a vida, a morte e o legado, expressa de maneira intensamente pessoal pro Hayao Miyazaki. Então, eu também não falei Hayao Miyazaki pra ele aqui, mas ele sabe, tá aqui dentro. E ele vai trazendo cada um desses aspectos relacionados com o filme. Dá para fazer isso com um montão de coisas. E dá para você fazer um lance muito da hora, que é gerar um podcast a partir das suas notas aqui. Então você pode vir aqui, nesse clique para carregar a conversa aqui, e você gera um podcast a partir do que está sendo perguntado aqui, conversado aqui. Eu outro dia peguei, deixa eu ver se está aqui. Não, tá aqui, tá, né, César? Mas deixa eu ver se você organizou direito. Aqui. Eu peguei todos os conteúdos que eu criei ao longo desde 2021 até aqui, no LinkedIn, pelo ProfTalks. Baixei os PDFs, pedi para uma IA transcrever todo o conteúdo, transformei esses conteúdos em arquivos PDF e subi tudo aqui. E aí agora ele gerou, eu até estava escutando outro dia, ficou bacana. Eu pedi um geral, né? Mas a gente pode ir especificando e gerou um podcast falando sobre todos os conteúdos que eu já criei, destacando o que que era mais legal, o que que é bacana, como é que funciona tal coisa, tal. E é uma conversa bem legal, assim. Eu não sei se eu tenho aqui pronto. Ah, eu acho que não tá aqui na mão, mas eu vou ver se eu acho e mando para vocês. Ou se eu der um carregar aqui, se ele puxa o último, para vocês ouvirem um pouquinho, porque a qualidade é muito boa, cara. Deixa eu ver se ele Oi, toca. pessoal. Tá Hoje a gente vai tocando? mergulhar no material bem rico do ProfTalks. Sabe aquela sensação de avalanche de informação? A tal infoxicação? Sei bem. E junto com isso, aquela pressão constante para ser criativo, né? É muita coisa. Exato. Então, a ideia aqui é explorar essas reflexões e táticas que eles trouxeram. E aí vai fazendo esse intercâmbio entre eles aqui. E, cara, super profissa, né? Muito bom, assim. Eu uso bastante esse rolê também, essa parte com o notebook LM, e principalmente, como eu falei, trazendo ali nas minhas pesquisas, fazendo esse processinho aqui, porque a gente enriquece, né? A gente pode simplesmente fazer uma pesquisa na IA e acabou? Pode, mas eu acho que é muito chave passar por esse processo da Elicit aqui, porque ela está buscando artigos reais, a galera realmente pesquisando, aprofundando, e quando a gente alimenta a nossa base com conteúdo rico, a saída é rica também. IA, o segredo é esse. Alimentou com lixo, vai sair lixo. Alimentou com coisa nutritiva, vai sair conteúdo nutritivo, né? Gente, 9:03, falei pra caramba, né? É, sei que às vezes o pessoal tem horário aqui, então se alguém precisar sair agora, fique à vontade. Mas fico aqui também à disposição de vocês. Se vocês quiserem perguntar, falar, tô aqui para escutar vocês e a gente interagir um pouco mais para quem quiser e puder ficar, tá bom? Diga aí, Tami. Oi. E- Ai, nossa, teve uma questão assim, né? Tá, de organizar a vida toda aqui. E surgiu, assim, com curiosidade, pensando assim, que você está fazendo a gestão aí também de várias informações gerais, também de outras, só a título, assim, de curiosidade. Eu fiquei com interesse de saber como você gerencia partes assim, de conteúdo seu, né? Não desses da internet, mas tipo, imagens
e vídeos, pessoais, né? Por exemplo, eu uso o Google Drive e para mim tem acontecido de tipo, cada vez mais eu preciso comprar um plano maior, porque Sim. toda hora vai passando, né, um tempo. E também, enfim, muitas coisas que eu tenho de informação, eu tenho, às vezes, um objetivo de um projeto, alguma coisa assim, se você usa algum aplicativo para fazer o gerenciamento desses teus projetos, Tá, legal. tirando aí do teu, né, de estar ali, qual seria o termo aí? Fazer a jardinagem, né? Tá fazendo ali a jardinagem, colhendo Aham. aquelas informações que estão ali, indo para um projeto, se tem um lugar que você gosta de trabalhar. Tá, legal. Olha, em relação aos arquivos, como muito dos conteúdos hoje eu estou guardando dentro do Capacities, acaba sendo uma outra base grande na qual eu posso recorrer, né? Mas a gente também sofre mesma dinâmica, assim, de Google Drive, de tamanho de arquivo e tudo mais. A gente acabou fazendo uns planos família que deram, paga um pouquinho mais, mas todo mundo compartilha, e para mim tem sido útil. Mas eu acho que o mais importante é você conseguir fazer essa gestão acontecer de uma forma que seja acessível. Porque o que para mim às vezes é um pouco complicado, você tem os arquivos, por exemplo, tudo exposto no Google Drive, essa busca depois, essa conexão que não existe entre eles, tudo isso é muito trabalhoso, né? Então, por isso que eu gosto de aplicativos como o Capacities que eu mostrei. E para gestão do conhecimento, gestão dos projetos, aí a gente acaba lançando mão do ClickUp, que é um que a gente usa para os projetos da empresa também. A gente coloca às vezes coisas pessoais lá e coisas da empresa. A gente está na versão free dele também, que já é bem abrangente, né? Bem abrangente mesmo. Ele é um pouco confuso. Eu ia falar no começo, mas acho que continua sendo, mesmo depois de usar um tempo. Mas é bem bom. Então, assim, como já passei por N também, viu, também? Trello, Monday, Asana e, vixe Maria, até esqueço. Cascade, Todoist, Tiki. Meu, qualquer um, acho que se imaginar, eu já deve ter pelo menos experimentado um pouquinho. E o ClickUp foi pelo menos que se mostrou mais amigável no geral daquilo que eu queria. Eu queria ver em timeline os meus conteúdos, ser fácil de imputar pelo celular, que é muito comum você às vezes estar fora do computador e querer inserir alguma coisa. Então eu uso muito o ClickUp para gestão do conhecimento também. Aí de projeto. Agora, para a gente olhar no detalhe, ia ter que ser outro co-learning inteiro aqui e ia faltar, porque o ClickUp é muito grande. Mas a gente pode bater um papo também sobre ele. Eu compartilho as minhas impressões aqui, tá? Mônica, diga aí. Para quem vai começar um jardim digital, nunca usou Capacities, nunca usou várias das coisas que você mostrou aí, Uhum. o que se indicaria como primeiros passos? Pega um caderno e começa a criar o hábito de tomar nota. Esse é o básico. Tá, esse já tem. Ótimo. Então já estamos num passo bom. Já estamos no segundo Estamos passo. legal, estamos legal. Aí, assim, eu iria para algum aplicativo de note-taking. O Capacities é um deles, né? Você pode ir para o Notion, pode ir para o Obsidian, pode ir para vários. A coisa aí é mais de você identificar qual que é o teu perfil. Eu tenho um vídeo, depois eu vou até ver se eu busco e compartilho com vocês, em que a moça passa por alguns arquétipos. Ela está falando, na verdade, de se você deve ou não criar um curso online. Mas é legal esses arquétipos que ela passa, porque se refere a esse assunto também. Então, se por exemplo você tem um arquétipo que é mais chamado ali do arquiteto. O arquétipo do arquiteto, ele vai querer tudo mais organizado, vai querer às vezes botar os emojizinhos, vai querer botar um banner interessante, vai ter toda uma organização ali, e aí você vai para um Notion, vai te satisfazer mais. Ah, não, o meu é mais do escritor. Então, o escritor precisa de um lugar em que ele possa imputar texto e não ser incomodado por um monte de coisa que fica ali, sabe, chamando a atenção dele. Então, aí você vai para outro aplicativo, por exemplo, às vezes um Logseq que te atende melhor. Então, pode ter alguns perfis. Mas eu experimentaria, de novo, fazendo propaganda aqui do bonitinho do Capacities, eu experimentaria o Capacities, porque eu acho que ele tem um meio termo entre várias dessas coisas. Se você quiser deixar bonitinho, dá.
Se você quiser deixar simples, dá. Se você quer organizar por pasta, super organizado, detalhadinho, dá. Né? Ele tem muita possibilidade. Eu iria para ele porque a curva de aprendizado dele também não é difícil, tá? Quando você começa no Capaces, o meu aqui, ele tá já cheio de coisa. Mas quando você começa nele, deixa eu até ver se eu não consigo aqui criar um espaço novo aqui. Depois eu jogo ali fora. Ó, quando você começa nele, começa assim, começa cru, sem nada. Tá vendo? Esse é um novo Capaces, é como se você começasse uma conta agora. Então ele vai ter essa guia aqui de calendário, né? Do dia. E eu acho legal, pro meu jeito, tomar notas diárias. E depois essas notas eu conecto com as outras coisas. Para não ficar naquele esquema de pastinha, né? E os objetos você vai criando, ó. Então eu vou criar um novo tipo de objeto, pessoa, e a partir dele a gente vai conectando. Obrigado, Amanda. Fica tranquila. E depois vê o restinho final da gravação se você precisar, tá bom? Valeu. Boa noite. Então, assim, a gente vai fazendo essas conexões, esses objetos aqui, e aí você vai criando os backlinks, que é o mais importante do rolê, né? Então, acho que esse seria o caminho que eu indicaria. Começar com um desses aplicativos. Eu gostei de começar pelo Capacities. Mas para criar esses objetos, a gente precisa planejar alguma coisa antes Não, ou deu na ó, telha, vai criando? aqui, ó, eu fui conforme a necessidade que eu ia percebendo. Então, por exemplo, eu criava um conteúdo X aqui, uma página. Aí nessa página tinha uma pessoa, eu queria gravar essa pessoa na minha base aqui. Então eu falei, preciso de um tipo pessoa, né? Um objeto tipo pessoa. Então você vem aqui, clica nele e você cria. Posso usar o modelo que já existe aqui. Se depois eu quiser configurar, eu configuro. Tá aqui criado o tipo pessoa. Pronto, né? Posso por aqui mesmo adicionar pessoas. Também aqui eu vou adicionar a Mônica. Mônica Lã. Já tá aqui. Aí eu posso botar tua foto, posso dar uma inscrição sua, posso stalkear suas redes sociais, eu posso fazer de tudo aqui. Mas a princípio é isso. Eu gravei essa pessoa aqui. Conforme eu for lá no calendário, começar uma nota, né? Opa, aqui. Jardim digital com a Mônica. Aqui. Tá, Já conectei uma coisa com a outra, já comecei a usar. Então, tá. uma nota que eu fiz aqui já está conectada com a pessoa que eu criei aqui, porque eu senti essa necessidade. Eu posso sentir essa necessidade de conectar um livro, aí eu crio o objeto tipo livro. Aí eu tenho uma necessidade de conectar uma metodologia, aí eu crio. Ele já vem com alguns tipos pré-prontos aqui, né? E que você pode usar como base também para criar outras coisas. Então, ó, livro já tem, pessoa, reunião, citação. Eu criei filme, criei série, né? E Mas é uma porque é do meu mesma jeito. coisa pode estar em mais de um objeto, por exemplo, o livro vai estar lá onde está livro, e o autor do livro vai lá para a pessoa, mas está se referindo àquele livro. É tranquilo isso? É assim, ó. Se eu criar um livro aqui. Me lembra o nome do teu livro de novo? Descole e decole. Escolhe e decore. Beleza, criei teu livro aqui. Autora. Ah, tem autor aqui do lado, ó. No caso, eu tô com o autor aqui do lado como opção, porque como ele é livre, ele já me possibilita Já colocar o traz. autor. Tá, Arroba Mônica Lan. Tá aqui. Beleza. tá. Quando eu for lá, pessoas, e conectar você aqui, se eu olhar o nosso gráfico, por exemplo, tá conectado já. Ah, que ótimo. E se eu olhar aqui embaixo, ó, ele também já mostra, ele tem esses links de entrada, né? Ele Tá. já mostra todos os lugares onde você tá, o teu nomezinho tá aqui, ó. Te coloquei como autora de Escola e Decole e te citei aqui no dia 18 de junho. Então tá tudo conectado aqui já. Então ele já vai trazendo. Essa referência aqui de links de entrada é uma das coisas que eu mais gosto, Isso é muito que ele já vai mantendo interessante. Muito conectado. legal. Gratidão. Muito É legal. isso. Obrigado pelas tuas perguntas. Diga aí, Corina. Bom, eu estou assim, surpresa, sabe? Primeiro, estou com uma curiosidade de saber qual é o teu conceito de preguiçoso.
Porque uma pessoa que cria tudo isso se considera preguiçoso? Aí você me pegou. Acho que eu posso estar sendo meio autocrítico, pode ser, vai. Mas é porque, sei lá, assim, eu tenho uma coisa comigo que eu não gosto de sentir que eu tô perdendo tempo. Mas esse perder tempo, ele não é também como a conversa que foi muito rica que também trouxe hoje lá hoje no papo lá no grupo, não é que tem que estar preenchido por um monte de outras coisas. É que eu sinto, por exemplo, que eu pegar uma imagem e ficar reescrevendo ela me dá uma agonia. Eu falo assim, não, mas tem outro jeito mais fácil, então não precisa ir por aqui. Então a minha preguiça é meio essa. Mas eu concordo, assim, realmente acho que eu posso estar sendo um pouco autocrítico. Eu Obrigado. sei. Eu acho assim que tem vários inícios possíveis, né? Eu estou Aham, sentindo assim que é como tu dissesse, é de acordo com cada pessoa, né? Então, a partir disso que tu desse essa visão global, tu tens alguma ideia, por exemplo, de fazer uma mini mentoria? Se a gente escolhe, por exemplo, algumas coisas que nos chamaram mais atenção e tentar conectar essas coisas no jardim digital próprio, tu terias possibilidade de fazer uma mini mentoria? tem. Quando a gente começou a fazer esse processo, eu vou abrir bem os bastidores aqui, né? Esses eventos que a gente faz, eles não são aqueles eventos chamariz, né? Então, vamos fazer um evento para vender um negócio no final, né? Então, não tem esse intuito. Só que quando a gente faz algo assim também, e a Nath há muito tempo vem falando pra mim, cara, você devia investir nesse rolê de jardim digital, porque você gosta, porque você tem conteúdo para passar adiante e tal. Eu falei, tá, pô, faz sentido. E quando eu comecei a armar essas duas sessões aqui, me veio isso na cabeça. Eu falei, puxa, pode fazer sentido realmente para algumas pessoas se aprofundar, porque essas 2 horinhas que a gente teve aqui é curto, né? Então tem duas coisas que eu imaginei fazer e que eu comecei já a desenhar, então eu imagino que talvez semana que vem eu lance já, porque tá bem já desenhadinho. A primeira é fazer como se fosse um mini curso, mas num formatinho de desafio, de você ter entregas, né? Não só ficar passivo assistindo, mas ó, etapa um, etapa 2, etapa 3. Eu planejei 7 etapas ali para em uma semana você conseguir sair do zero, como a Mônica falou, e tá com um processo, um sisteminha seu pronto. Então isso eu quero fazer, mas essa é uma situação mais assíncrona, né? Então a pessoa faz no seu tempo, e tal. Isso eu vou subir lá no Nazayo. E uma outra ideia que me ocorreu foi exatamente isso que você está me trazendo. E obrigado por isso. Que é, algumas pessoas poderiam sentir essa vontade de falar assim, cara, senta do meu lado aqui, faz comigo, né? Me ajuda a criar aqui e ver como é que fica. Então, sim, eu tô com essa intenção também, né? Então, essas duas. E o teu comentário valida de que pode ser algo interessante. Isso é uma coisa que às vezes eu tenho também comigo, com momento terapia dessa questão do perda de tempo, né, entre aspas. Eu tenho muita ideia, às vezes, Corina, eu falo assim, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer outro, isso aqui. Mas às vezes eu fico assim, mas alguém vai querer isso aqui, né? E aí bate aquela coisa, mas eu vou fazer, mas ninguém vai querer, sabe? Você fica naquela. E aí quando vem um comentário como esse seu, aí já me anima e fala, opa, beleza, acho que as pessoas vão se interessar, então aí me anima de fazer, né? Então, É, legal, assim, vai rolar. isso, eu acho que é um caminho bem legal, sabe? Teria, eu acho que uma demanda concreta e pode fazer também em grupo, porque tu tem Sim. muita facilidade de ser facilitador no grupo. Então, Aham. é interessante fazer um atendimento grupal que dá essa troca, né? Todo mundo cresce junto e tu fica facilitando o processo e pegando na mão quando precisa, né? Legal, legal. Acho que pode ser também. Uma versão em grupo pode ser interessante também. Muito bom. Vai rolar e eu chuto que já na semana que vem a gente já tem alguma coisa para rolar. Obrigado. Obrigado mesmo. Me Beleza. anima muito. Diga aí, Mônica. Depois passo a voz para Raquel também.
Queria deixar a sugestão de mais uma coisa que você pode oferecer remunerado, que é Uhum. vender ingresso para as pessoas visitarem o seu jardim, porque o tanto de coisa que tem aí, igual o pessoal vende ingresso para visitar museu, para visitar Sei. algumas coisas, você poderia oferecer algo assim, de Tem bastante coisa aqui mesmo, né? E de tudo quanto é tipo de coisa. Ó, o que a Tami compartilhou hoje lá já tá aqui, já tá com o textinho, já tá com as coisas todas. Pode ser, Mônica, eu não sei como fazer isso de uma forma, não sei, assim, guiada de alguma forma. Uma coisa que a gente já se propôs a fazer, e que essa não é remunerada, mas eu acho que pode ser uma coisa interessante também. A gente está criando um jardim digital aberto. E para deixar disponível, ele não está 100% pronto, mas eu vou deixar até o link aqui para vocês, que é este aqui, ó, tá? Não sei se dá para clicar no link que eu mandei aí, mas Tá se não tá clicando. clicável, né? Deixa eu botar um HTTPS. Compartilhando sua tela, mostra ele. Ah, boa, Nath. Você é esperta, né, Nath? Nossa. Ah, a gente está montando no Notion. E a ideia é que aqui a gente tem um jardim digital também com referências para facilitação, recursos digitais para aprendizagem. Então aqui um glossário sem pedagogês, né? Que são aqueles termos que a gente vê no dia a dia do TID. Não E, tá e... mostrando. Ah, não está mostrando? Peraí. Ué, é porque eu estava no Capacities. Agora vai mostrar. Boa. Aí, agora sim. Sim, então, ó, esse aqui é um jardim digital que a gente está desenhando, né? E que a ideia é trazer aqui alguns recursos, por exemplo, de referências para facilitação de chatice, recursos digitais para aprendizagem, um glossário sem pedagogês, então aqueles termos difíceis de TD, como é que se traduzem, alguns prompts, esses prompts que eu usei hoje, por exemplo, trazer aqui para dentro. E a ideia é trazer isso gratuito para a galera, para quem quiser acessar. Claro que por aqui você consegue entrar na comunidade, você consegue contratar mentoria nossa. Vão ter alguns cursos que a gente pode inserir aqui dentro também, que se conectam. Então tem essa parte remunerada, Mônica, de algumas pontas, né? Que você pode sair para remunerado, mas que a gente tem essa intenção de trazer isso aqui também free para quem quiser acessar e alguns conteúdos a gente vai trazendo aqui para dentro, bem nessa pegada de jardim digital mesmo, né? Então, eu tava trazendo algumas referências aqui de facilitação, coisas que eu acabo consumindo. A gente está desenhando isso para deixar redondinho, mas eu já vou disponibilizar lá no grupo e é o link que está aí no chat. Aí se tem um copiar e colar, já dá para acessar aqui. o Mas acho link legal que você sugeriu. o link do chat não funcionou, Não está não. clicável, né? Deixa eu ver se eu Não. consigo mandar de outro jeito aqui, ele clicável. E aproveitando, mais uma pergunta. O Notion, ele cria com muita facilidade esses menus, né? Porque tudo aí dentro vira link para ir para outro lugar. O Sim. Capacity cria isso também? Cria. O Capacities ele só tem um problema e é o único motivo pelo qual eu não fiz esse jardim digital no Capacities. O Notion, ele é pensado para ser publicado na internet. Então ele tem uma velocidade maior de carregamento das coisas que no Capacities ficava travando. Existe o plano também no roadmap do Capacities de ter uma versão assim, mas ainda não existe pronto. Então você tem acesso simultâneo lá, ele trava, ele fica lento e não fica legal. Mas para fazer só para si, dá para deixar bem parecido assim, né? Quando a gente está mexendo no Capacities, ele fica bem. É para deixar bem parecido, dá para deixar como Notion, mas aí para si, não para o compartilhamento. Eu não achou legal porque é colaborativo. E o Notion é legal porque dá para deixar colaborativo, o Capacities ainda não. Tudo isso tá no roadmap deles lá, que eles vão mostrando, né, quais são os próximos passos, a galera vai pedindo coisas, então consta lá também. Passo a voz para Raquel. Gente, não vou me estender,
Eu quero deixar os parabéns. Eu gostei muito do encontro de hoje. E eu tenho uma pergunta que, na verdade, é um pouco do que a Mônica falou, acho que tu trouxe agora também, que é sobre o capacities ali, quando ele vai linkando, né? Se eu consigo linkar com outro jardim, o que tem em outro jardim, pensando em algo colaborativo. Por exemplo, eu estou em uma jornada de autodireção, né? De aprendizagem autodirigida, em dois pilares, pesquisa e facilitação. E se, por exemplo, outra pessoa estiver nessa mesma jornada, né? E eu quiser linkar com as referências dela, ou até no próprio desafio que tu comentou, né? De fazer algo em grupo. Entendi. Se eu Aí, consigo tornar o meu jardim público entendi. e ir linkando com outros jardins. O linkar com outros jardins ainda não. É outra coisa que eu vi também que está no roadmap deles de ser colaborativo, mas ainda não. O tornar público, apesar do que eu falei de que é limitado, né? Mas deixa eu até ver. Acho que era esse aqui. Essa página aqui eu tinha deixado ela compartilhável. Então você consegue compartilhar com outra pessoa, mandar para outra pessoa, tanto que ele estava com essa tag aqui de shared, né? Então isso é possível fazer, compartilhar com alguém, mas não a pessoa interagir, ele não é colaborativo, né? Aí vão ter outros aplicativos. Eu não usei, por exemplo, mas o Coda, se eu não me engano, ele faz isso. Tem um outro. Acho que é Craft. Craft também faz isso, só que eles são mais uma pegada como se fosse um Google Docs. Mas eles permitem que você vai fazendo essas conexões, né? Para fazer algo bem colaborativo mesmo, o Capacities ainda não é o melhor. Ele é bom para quando você vai fazer algo seu, né? Aí é melhor olhar um Notion mesmo como alternativa, porque ele ainda não atende. Acho que vai atender em Tu já, breve, exper- assim. Mas tu já experimentasse nas tuas pesquisas humanos? Humanos? Humanos AI, né? Eu uso às vezes, mas Humanos ele é mais para você criar os agentes de IA, para que esses agentes façam coisas por nós, né? Essa parte de Não, compartilhamento. tem a parte, tem compartilhamento. Tem Ah, que compartilhamento. legal. Legal. É, Então, compartilhamento eu ainda não usei. Mas a gente, Humanos. Diga, Corina, diga. a Perdão. gente pode escolher se faz a pesquisa da gente e deixar público no compartilhamento ou ficar privado. Certo. Entendi. Mas, por exemplo, você não consegue lá, pelo que eu usei pelo menos, você consegue Não, não criar os é jardim agentes, fazer as digital. pesquisas. Não tem. Isso, legal, legal. Perfeito. E aí o que a gente Isso, consegue lá é essa disponibilização do é. conteúdo. Por exemplo, para isso, o Notebook LM também é legal. Eu consigo compartilhar contigo, por exemplo, para que você faça uma pesquisa na minha base. Esse do Profitalks, por exemplo, que eu criei, eu posso compartilhar o link com você e você vai pesquisar conteúdos que estão na minha base só, né? Isso também é bem bacana. Mas como recurso de jardim digital ou segundo cérebro, aí esse que talvez permita um compartilhamento melhor, ainda acho que é o Notion. Nojo. Ainda acho que é o Notion. Que mais, gente? Deixa eu ver aqui no chat se alguém colocou alguma coisa. Agora entrou o link lá, né? Uhum. E Beleza. funciona. Joia. Bom, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu gostei das provocações da Corina sobre ter algum tipo de continuidade, né? Nesse papo com outras instâncias. Vai acontecer. E nada impede também que a gente crie outros momentos de co-learning como esses, tanto para aprofundar esse assunto ou para outros assuntos. Eu já me coloco à disposição aqui, se vocês notarem algo que seja interessante a gente aprofundar. Ou eu facilito, ou eu apresento, ou eu permito que, de alguma forma, o lugar se construa com as pessoas interagindo. Então, legal. Assim, a gente vai encontrando os meios. Legal, Raquel. Semana que vem a gente vai ter novidades, então. Sim Beleza. ou sim. Então é isso, meu povo. Obrigado. Obrigado de verdade
presença de todos. Vamos fazer mais aquela fotinho, mais uma vez aqui. Vamos. Deixa eu dar um stop share aqui. Deixa eu ver a carinha de vocês. Nath, vou te perguntar de novo se é o Windows Shift S, Nath. É. Eu ainda não aprendi. Tá dureza, hein? Peraí, deixa eu só deixar no jeito aqui. Cadê? Aqui. E agora, cadê vocês? Aqui. Pronto. Então vamos lá, aquele sorrisão. Deixa eu ver, acho que rolou. Beleza. Então é isso, galera. Obrigado. Boa noite para todos. Lembrem-se que segunda-feira tem um evento com o William que é bem massa também, o IA Hacking. Ele dá uma manipulada lá na IA, troca ideia com ela, cria toda uma lógica de inovação muito legal. E na outra terça, dia primeiro, tem o papo também com o Rodrigo, que, meu, é bem legal também o processo dele de autodesenvolvimento gamificado, uma parada bem bacana. Todos os eventos estão lá no link dentro do Nas.io, dentro do nosso site, tem lá os links para tudo, tá bom? E eu Beleza. recupero eles depois lá também no nosso grupo. Valeu, boa noite para todo mundo, bom feriado para quem é de feriado, e a gente se fala lá no Assíncrono. Tchau, Gratidão, gente. Boa gratidão. noite. Até a próxima. Pessoal, boa noite, boa noite. Maravilhoso. Parabéns.